Oba, vamos para a aula aqui, continuando a aula de introdução a vetores. E nessa aula, quero mostrar para vocês como a gente calcula as componentes do vetor, né? Dado o vetor no formato módulo ângulo, a gente só sabendo o módulo do vetor e algumas orientações do vetor, beleza? Como é que a gente faz? Então, quando a gente tem um vetor no contexto de módulo ângulo, a gente só tem um módulo do vetor e a gente sabe o ângulo que ele faz, né, com alguns dos eixos. Nesse contexto, então, aqui, que ele está no primeiro quadrante ali, ou então que a gente tem o módulo do vetor e o ângulo do vetor em relação ao semi-eixo positivo de x, independente de qual quadrante que ele esteja. Caso o ângulo seja dado em relação, né, ao semi-eixo positivo de x, vocês podem sempre usar isso. Então, se eu tenho o módulo do vetor e eu tenho que o ângulo que ele faz, né, em relação ao semi-eixo positivo de x, eu posso usar o conhecimento que eu tenho de triângulo retângulo, que no caso, a minha componente x do vetor vai ser essa projeção aqui embaixo, ó. E o eixo x, e a componente x do vetor vai ser então o cateto adjacente desse triângulo retângulo aqui, ó, né? Então eu tenho esse triângulo retângulo no qual a hipotenusa é o módulo do meu vetor e o cateto adjacente dele é a componente x. Como é que eu faço então para calcular o cateto adjacente do meu vetor? O cateto adjacente ele se relaciona com a hipotenusa através da função cosseno. Então, cosseno de θ vai ser A vezes cosseno de θ vai ser o meu cateto adjacente. Lembrando que ele é cateto adjacente por quê? Por causa do ângulo. Se o ângulo está aqui, eu estou querendo dizer o cateto é adjacente porque é o cateto adjacente à hipotenusa vinculado a esse ângulo aqui, né? Já esse outro cateto, já esse outro componente, que é o componente y, ele vai estar relacionado ao nosso cateto, ó, oposto, ou seja, oposto ao ângulo. Então, eu tenho aqui o meu cateto oposto ao ângulo, que ele vai estar, então, relacionado à minha componente y. E ele vai ser, então, dado a partir do módulo vezes seno do ângulo. Por quê? Porque o seno é a função que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Então, o meu vetor, em termos de vetores unitários, ele vai ser escrito assim, ó, módulo vezes cosseno de θ na direção de i, mais módulo vezes seno de θ na direção de j. Prontinho. Feito esse daqui, então, é como a gente escreve esse vetor em termos de vetores unitários. Mas vamos pegar um outro caso o b seja aqui em cima. Ó. Veja que o módulo do vetor é conhecido e o ângulo que esse vetor faz, e a orientação desse vetor é dada, mas em relação a esse ângulo aqui com semi-eixo positivo de y. Como é que a gente deve fazer? A gente tem que usar o nosso conhecimento de triângulo retângulo aqui nesse caso, que agora mudou, né? Já se o ângulo agora aqui em cima, o meu cateto oposto, o meu cateto adjacente, eles estão agora associados a outras componentes, não as que estavam anteriormente. Então, a gente tem que usar o conhecimento de triângulo retângulo. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu estou com o meu vetor, o meu triângulo retângulo é esse aqui, o meu cateto adjacente, ó, o cateto adjacente é o mais fácil de a gente conseguir identificar, né, por causa do ângulo. Que é, se o vetor está aqui e ele trisca esse lado do triângulo, a gente já sabe que esse daqui é o meu cateto adjacente. Então, o que é que eu faço? Eu vejo o meu cateto adjacente, ele está relacionado a qual componente? A componente x ou a componente y? A componente y. Então, eu vou pegar a minha componente y e eu vou obtê-la a partir do módulo vezes o cosseno. Por quê? Porque o cateto adjacente ele é relacionado à hipotenusa através da função cosseno. Então, vai ficar b cosseno de beta, o meu cateto, a minha componente y. Tá vendo? E aqui no caso, e meu componente x, como é que ficaria? Então, se meu componente y ele é o cateto adjacente, o outro deve ser meu cateto oposto. Então, o cateto oposto desse triângulo está relacionado à componente x. Certo? Então, a componente x vai ser módulo vezes seno de beta. Por que seno? Porque o seno é a função que relaciona cateto oposto com a hipotenusa. Então, fica bem assim. Nesse caso, eles estão os dois, né, do primeiro quadrante. Então, os dois serão positivos. Beleza? Nesse contexto aqui, que agora ele está aqui no segundo quadrante, isso, ele está aqui no segundo quadrante. Veja então que se ele está no segundo quadrante, a componente x eu já sei que ela é negativa. Né?
a componente y, eu sei que ela é positiva, e o ângulo é dado vinculado ao semi-eixo positivo de y. Então, ó, ele é 52 graus com o semi-eixo positivo de y. Como é que eu faço isso aqui de novo? Aqui a gente vai ter que usar agora o conhecimento que a gente tem de triângulo retângulo e o cuidado com os sinais, né, dos componentes. Veja, eu já sei que o componente x ele é negativo, então eu já coloco aqui o sinal. Porque o triângulo retângulo ele me dá os comprimentos, ele me dá os lados, e esses lados são sempre positivos, né? Então a ideia de sinais, né, de negativo e de positivo eu tenho que obter a partir da análise que eu faço dos dados. Então vamos lá. O meu cateto, a minha componente x, ela vai ser então, o cateto vai estar associada ao cateto oposto do ângulo, né? Porque o ângulo está aqui, então o cateto oposto do triângulo retângulo é esse daqui. Então ele vai estar associado ao seno. Então vai ser módulo do vetor vezes o seno de 52 graus. Está aqui, ó. Já a componente y está relacionada ao cateto adjacente. Então vai ser módulo do ângulo cosseno de 52. Show de bola. Aí positivo. Um negativo e outro positivo. De novo, a gente pode ter aqui, ó, vários vetores diferentes com seus módulos e seus ângulos estipulados. Isso pode estar em algum exercício para vocês aí depois. Mas agora a gente vai fazer dois em específico, que é o vetor A1 e o vetor A6. Vamos dar uma olhada, ó. O vetor A1, ele é o vetor que tem módulo 9, e o ângulo, ele faz um ângulo de 53 graus, ó que massa, ele faz um ângulo de 53 graus ao leste do norte. A gente já fez isso em uma outra aula, então, ó, ele faz 53 graus aqui, ó, com semi-eixo positivo de y, tá vendo? Então, ó, 53 ao leste do norte, ou a gente pode escrever ele, né, em termos de notação, módulo ângulo, que é o que? Módulo dele e o ângulo que ele faz com semi-eixo positivo de x. Então, ó, se a gente pega aquela informação que a gente tem aqui, que ele está aqui relacionado, né, ele está no primeiro quadrante, mas relacionado ao semi-eixo positivo de x, o ângulo positivo de y, o ângulo dele, a gente vê que ele é bem parecido com o ângulo B. Então, como é que a gente faz? A gente pega o componente x vai ser vinculado ao cateto oposto, então vai ser seno, e o componente y vai estar vinculado ao cateto adjacente, que no caso vai ser então cosseno. Então, o A1 ele vai ser 9 seno, ó, tá vendo? Seno de 53 na direção de I, mais 9 cosseno de 53 na direção de J. Aí eu pego então a minha calculadora e faço a conta. 9 vezes seno de 53 graus vai dar 7,2 na direção de I, mais 9 vezes cosseno de 53 vai dar 5,4 na direção de J. Beleza? Então, ó, assim a gente consegue obter um vetor, né, em termos de vetores unitários, quando ele for dado só módulo e ângulo dele. Se o vetor for dado na notação módulo-ângulo, ou seja, quando eu escrevo um vetor na notação módulo-ângulo, significa que o ângulo que está aqui é o ângulo que ele faz com semi-eixo positivo de x. Se o vetor, independente do quadrante que ele esteja, se ele tiver representado lá, na notação módulo-ângulo, ou seja, o ângulo que está sendo dado é o ângulo que ele faz com semi-eixo positivo de x, independente se for positivo, se for negativo, se for maior do que 90, se for maior do que 180. Independente desse ângulo, do valor desse ângulo, se ele for relacionado ao semi-eixo positivo de x, a gente já pode usar o cosseno para x e seno para y automaticamente. Veja como fica. Veja, eu vou aqui pegar cegamente, ó. Não vou usar o 53, eu vou usar o 37 direto. Então vai ficar 9 vezes cosseno de 37 i mais 9 seno de 37 j. Ah, Juba, mas em cima você usou cosseno e embaixo você está usando o seno. Porque em cima eu estou usando o ângulo, né, que ele fez em relação ao semi-eixo positivo de y. Já que embaixo eu estou usando o ângulo que ele faz em relação ao semi-eixo de x. É o semi-eixo positivo de x. Então, ó, aqui eu posso usar cosseno de 37, seno de 37 vai dar, ó, esse valor aqui, ó, 7,2i mais 5, que é a mesma coisa. Beleza, então? Mas, aqui agora a gente tem esse outro, que é o A6, né, que tem 8,2 de módulo, e o ângulo, né, do A6 é 13 graus ao oeste do sul.
Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Opa, aqui. Ao oeste, aqui, ó, ao oeste do sul. Ou em notação, né, em notação módulo ângulo, ele é 8,2, ângulo de 257 graus positivos, ó. 257 graus é esse ângulo todo aqui, a gente já fez isso em uma outra aula, né? 257 graus em relação ao semieixo positivo de x. Então, de novo, eu posso fazer isso. Ó, o módulo dele vai ser menos, veja aqui, como ele está lá no terceiro quadrante, o componente x dele é negativo, eu já coloquei o menos, então ele vai ser 8,2, como ele está lá embaixo, de novo, volta aqui, pronto, ó, como ele está aqui embaixo, né, ele está aqui embaixo, o componente x dele vai ser o cateto oposto desse triângulo retângulo formado por ele, ó. Vai ser o cateto oposto. Então, eu uso seno para x e cosseno para y. Como ele está no terceiro quadrante, tanto esse quanto esse serão negativos. Então, ó, como é que fica? Vai ficar menos módulo dele seno de 13 para o x, menos módulo dele cosseno de 13 para o y. Então, fica desse jeito, menos 1,8 na direção de I, menos 8 na direção de J. Se eu for usar novamente, a notação módulo ângulo, ou seja, se eu for usar o ângulo que ele faz com semieixo positivo de x, independente do sinal, independente do valor dele, se esse ângulo é o ângulo referente ao semieixo positivo de x, respeitando essa ideia do horário e do anti-horário, eu já uso o cosseno, eu não preciso nem pensar no sinal, porque já vai sair o sinal automaticamente. Então, vai ficar módulo vezes cosseno do ângulo, na direção de I, mais 9, opa, 9 não, é 8,2, está errado aqui, ó. É 8,2 seno de 257, está errado aqui também. 257 na direção de J, e o resultado vai ser o mesmo, certo? Então, ó, ignorem, por favor, esse erro que está aqui embaixo, certo? Que o certo é 8,2 seno de 257. E aí, quando fazer isso aqui, a gente obtém esse mesmo resultado. Beleza? Espero que tenha entendido como é que a gente calcula. A partir do módulo e do ângulo, a partir da orientação de um vetor, a gente calcula as componentes dele no vetores unitários. Beleza? Bons estudos para vocês.